sonho estranho? Não são todos os sonhos estranhos? Você acredita em fantasmas de carne e osso? Aqueles das histórias da minha mãe. Você não pode confiar nele. Está chegando nos cinemas agora no dia 11 de junho, Criadas, via a sessão Vitrine Petrobras. Eu estou aqui com a diretora do filme, a Carol Rodrigues, e com a atriz também, Ana Flávia Cavalcante, para falar um pouco a respeito desse trabalho. Em primeiro lugar, parabéns pelo filme e bem-vindas aqui ao nosso bate-papo da Manac 21. Obrigada, Rodrigo. Carol, esse é o primeiro longa-metragem e ele chama a atenção pela complexidade das relações entre as duas personagens, entre as duas protagonistas, a Sandra e a Mariana. Elas são primas, foram criadas na mesma casa, mas de maneira muito diferente por conta da posição social de cada uma. Eu queria que você comentasse um pouco como surgiu esse projeto e essa ideia de colocar, então, essas duas primas, assim, nesse conflito, né, que é tão potente. Sim. Essa história, ela nasceu a partir de uma situação da minha própria família, porque minha avó, ela veio para São Paulo, né, para trabalhar como empregada residente numa casa, quando ela tinha 14 anos, e quando ela tinha 40 anos, ela se tornou funcionária pública, e a partir disso, ela, assim, viveu uma ascensão social, né, e, consequentemente, começou a chamar, para ajudar as pessoas da família, né, começou a chamar primas para trabalhar em casa, né, e aí tem essa perversidade, eu diria até, né, da sociedade brasileira, né, que desvaloriza muito o trabalho doméstico, e quando a gente experimenta a mínima ascensão, né, a gente já começa a contratar, né, diaristas ou mesmo mensalistas, né, mas e que a gente geralmente coloca com muito questionamento a questão de ser alguém da família, mas eu cresci numa casa em que, de fato, tinha alguém que era da minha família, né? Então, essa complexidade eu vivi no meu cotidiano, né? E com as relações super... A gente estava até conversando ontem, né? Eu falei assim, a minha avó foi a pessoa mais amorosa que eu já vivi na minha vida, me criou, né? Mas é isso, eu cresci com ela apertando o meu nariz, porque para ele afinar, né? É assim, esse aspecto violento, né, que a gente tem reproduzido dentro das famílias negras, mas também das famílias brasileiras de forma geral, é algo que me interessa muito, né? Investigar isso e, mais do que isso, como a gente consegue extrair, a gente consegue encontrar caminhos de amor e de afeto, apesar dessa violência que a gente herda, né? Como a gente consegue, na verdade, superar esse bloqueio que muitas vezes pode fazer é, com que a gente deixe de conversar, deixe de ter relações, e, na verdade, seja o contrário, né? O reconhecimento dessas diferenças seja um convite para a gente afirmar ainda mais os nossos caminhos de amor e afeto. Então, tanto que eu até comento, assim, falo que é um filme que tem um cenário de colorismo e de racismo, mas ele é um filme, acima de tudo, que fala sobre perdão, auto-perdão e afeto, amor, sobre maternidade, né, e sobre família escolhida, porque no final das contas, mesmo os laços de sangue, eles só se tornam verdadeiros quando a gente também escolhe eles, né? Quando a gente reitera essa escolha e quando a gente fortalece esse lugar. Então, assim, foi um filme que ele surgiu de um fato real, mas ele, aos poucos, foi se somando às inúmeras vozes das pessoas com quem eu conversei, inclusive as atrizes, né, que a gente até estava comentando agora há pouco, como elas entraram desde o início, né, assim, há muitos anos caminhando juntas, né, muitos anos, e é por isso que ele, como ele se inspira na nossa sociedade, é uma sociedade que, do ponto de vista racial, talvez seja uma das mais complexas do mundo, né, isso foi a forma que a gente encontrou de materializar isso na tela. Eu quero saber da Ana como chegou esse roteiro para você, porque é um roteiro que é muito impactante. Ele passou por vários lugares também, né? Aqui, até por estar aqui no Frapa, né? Ele chegou também a ser um dos finalistas, né? Muito bacana. E você vive ao lado da Mayuzi, personagens convivendo naquela casa, né? Que é um lugar cheio de passado e presente colidindo ali, chocando de maneira surpreendentemente, inclusive fantásticas, né? Para usar o termo, né? Para usar o gênero cinematográfico mesmo, né? Como é que o roteiro chegou até você e o que que te deu aquele start de dizer, sim, quero fazer então aí a Mariana?
Obrigada pela pergunta, Rodrigo, pelo espaço. A gente está muito feliz de lançar o filme agora, né, no dia 11 de junho, nos cinemas do Brasil, Criadas, de Carol Rodrigues, primeiro longa da Carol. Eu admiro a Carol e acompanho a carreira dela já tem muito tempo, né, desde o Felicidade Delas. E Criadas começou também assim, a gente tinha uma espécie de grupo, né, Carol? A gente fazia um grupo de estudos, de roteiros, de argumentos, uma vez por semana. Então, nós éramos uns 6 amigos, todo mundo do cinema, e cada um vindo de uma área. E aí a gente estava lá no dia, eu estava com a Carol no dia que ela enviou pela primeira vez o argumento, o projeto do filme, no primeiro edital, eu acho que o filme participou e ganhou, inclusive, esse edital, como outros, porque realmente é um roteiro muito bem escrito e também muito original, né, Rodrigo? É uma temática que a gente vive demais, porque a maior parte da população brasileira é composta de pessoas negras, pretas e pardas. Porém, entretanto, a gente não vê muito nessa narrativa nas telas, né? Então, eu acho que a Carol, ela inaugura de um jeito muito interessante, né? Ficcionalizando a história de duas primas que são criadas juntas. Então, eu acho que também é, essa história do criadas no título do filme e os sentidos que essa palavra traz, né? Amarra muito a história, porque elas são criadas juntas ali na mesma casa, e uma é criada da outra no sentido de trabalhar, e esse trabalho também, né, tão exaustivo, que é o trabalho doméstico, já quando a pessoa trabalha e vai para casa. Imagina quando ela mora no mesmo local que ela trabalha, né? Então, o filme carrega isso é uma marca brutal. É quase uma falha trágica na história das duas, da família, né? E aí são as gerações mais novas, quase sempre, que estão tendo que resolver as pendências do passado. Então, a chegada da Sandra na casa da Mariana, eu acho que reverbera na Mariana a negritude que tanto lhe faltou ali explícita, né? Porque o pai é branco, a mãe é negra. E aí a mãe também é uma mulher negra que parece que não queria ser tão negra assim, eu não queria que a filha fosse. Ela corresponde ao quadro que a Carol tanto se inspirou, né, Redenção de Khan. Então ela é aquela avó com os braços para cima, né, a mãe da Mariana. Ela tá dando graças a Deus que a filha ficou branca, está dizendo para de falar sobre isso. Aqui nessa casa a gente não fala sobre isso. Então a chegada de uma prima retinta, bem-sucedida, engenheira, querendo a foto da mãe, que foi empregada da casa, e também uma tia amada, uma tia que ensinou muito a ela, né? Talvez uma tia que tenha estado mais próximo do que a própria mãe, que é um clássico, né? Em toda a estrutura nas casas ditas de família no Brasil, que é os pais trabalham, aí tem aquela babá ou a empregada que trabalha e mora ali, e aí a criança cresce amando aquela mulher, aquela segunda mãe, mas que não é mãe. Então, assim, é uma oportunidade bem especial da gente discutir tudo isso, colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Não é da família, se fosse da família, estava na herança. Tem uma pergunta que está no trailer do filme que a Sandra diz: quando a minha mãe veio trabalhar nessa casa, ela continuou sendo sua tia? Você precisa refletir sobre as coisas, a gente precisa pensar sobre as coisas. Então, para mim, foi sim na hora, né? Enfim, eu nem sabia que eu faria o filme, né, Carol? Lá atrás, não sabia. Mas quando a Carol decidiu por mim para fazer a Mariana e me ligou, eu respondi na hora que sim. E depois a Maísa chegou no filme, que é uma artista que a gente admira muito, né, Carol? A gente admira muito. A Maísa é uma atriz enorme, diretora, um ser humano muito potente, assim. Então, a Ileia, que fez a nossa preparação, também não tem como esquecer da Ileia Ferraz, de uma retidão, de uma chiqueza, assim, e todo mundo que está no filme, né? É um filme que também carrega muitas palhetas. Se você viu o filme, você sabe. Tem esse momento do filme que a gente recebe também uma personagem que é africana e que também dá mais um nó ainda na nossa mente, sabe? Então é um filme muito inteligente, muito perspicaz. Estou feliz demais que a gente vai estrear ele. E quero fazer mais filmes com a Carol, mais histórias, né? Que a Carol tem isso também. Ela sempre, nos filmes dela, tem essa marca desse realismo mágico, desse realismo fantástico. É, ela brinca um pouco com a gente nesse lugar, né? A gente não sabe direito o que está acontecendo ali, mas é porque a realidade não dá conta, né? Então, como ela mesma disse agora há pouco, né, Carol?
Eu queria chegar exatamente nisso mesmo, porque espero que vocês trabalhem juntas de novo, porque realmente o filme merece que outros trabalhos venham depois disso. Mas, Carol, o filme ele nunca deixa a gente confortável. E eu falo isso da forma mais elogiosa possível, porque pela maneira como a Sandra e a Mariana se portam, então sempre tem alguma coisa entre as duas, pelo histórico da casa, pelo racismo estrutural, pelo colorismo. O filme ele sempre está tensionando alguma coisa. E isso é muito singular, eu acho, dele. E como foi também essa construção da atmosfera, que é tão real, porque ele fala, como mesmo a Ana falou, né, de questões verdadeiras, né, essa questão do nosso dia, mas também se permitindo aí um espaço de fantasia, até de horror às vezes, né, um horror psicológico, porque o filme, ele, acho que ele passeia muito bem por esses outros caminhos também. Não, a gente eu bebo sim em alguns momentos de terror, eu falo assim, até a decupagem, né, aquele momento que a prima desaparece no início, ou a forma como é que a primeira vez se manifesta com o lençol, aquelas sombras no lençol, né? Então eu falo assim, até mesmo a decupagem, ela vem do lugar do terror, né? Mas vem nesse lugar do terror, né? Esses gêneros extraordinários, né? Eles têm a gente tem esse privilégio, eu diria até assim, quando a gente trabalha com eles, porque eles nos ajudam, nos dão ferramentas para a gente pensar os limites da nossa própria realidade, né? Então, assim, quando eu falo do realismo mágico, é porque o realismo, né, estadunidense, europeu, ele não dá conta das nossas experiências, né? Isso que a Ana colocou, ele não dá conta porque quando a gente está falando desse desconforto que você trouxe, né, que em todas as cenas, é porque a gente está falando de uma tensão e de um tabu que é muitas vezes colocado dentro das famílias negras, né? A gente não fala sobre isso, a gente não fala, a gente não investiga é, aquilo que nos difere, muitas vezes, né? Mas porque a gente precisa reconhecer essas diferenças para pensar como a gente continua juntos, né? Então, muitas vezes, eu, né, acabei emprestando essa linguagem do cinema de gênero, vamos chamar assim, mas justamente por entender que a gente precisava inventar uma outra forma de trazer essas vivências para além do realismo e para além do tradicional drama social, que geralmente histórias desse tipo acabam sendo colocadas, né? Quase como o cinema negro é o cinema é um drama social. E no caso, eu falo assim, eu falei, eu converso com muita gente que o desejo, na verdade, é fazer outras coisas. Eu falei, eu tenho um desejo de fazer uma aventura com fantasia, quero fazer filme de terror, eu quero fazer, porque é isso, eu quero inventar a realidade, eu quero ressignificar os limites que a gente tem em relação à própria linguagem, porque a gente precisa inventar uma linguagem para dar conta das nossas vivências, né? Então, foi um pouco nesse lugar, né? Até mesmo esses limites entre o que é o metafísico e o físico, né? A gente tem ali a presença de fantasmas de carne e osso, né? Eu falo, fantasmas de carne e osso parece uma contradição no próprio nome, né? Porque falando assim, né, fantasma que a gente tem como algo etéreo, mas de carne e osso, né? Porque é isso, eles existem, eles intervêm, eles se relacionam, eles somem com objetos, né? Para não dar nenhum spoiler. Eles somem com coisas, eles intervêm, eles conversam, eles transformam a realidade e a dinâmica delas, ao mesmo tempo que sim, são materializações do passado, de memórias. Então, o passado é vivo e ele está nesse cotidiano, né? A gente está caminhando com os nossos mortos. Às vezes eles precisam vir do mundo dos mortos para conversar com a gente. Então, é parte da nossa própria, que a gente até estava falando, né? Eu achei maravilhoso que a Ana falou assim, né? Porque é todo mundo macumbeiro aqui. Sim, isso se traduz da forma como a gente constrói os nossos filmes, né? Porque a gente, se o filme, né, se a linguagem do cinema é a nossa tradução técnica do nosso ponto de vista, a gente, de fato, precisa forjar outros elementos, assim, né? Então, sim, tanto que eu olhei muito mais para o cinema asiático, para o Apichatong Veracital, por exemplo, do que para o cinema, ou mesmo cinema africano, né? Pensar
por exemplo, Azumani Sambene, sabe? Então, assim, eu olhei muito mais para esses lugares do que para o cinema estadunidense ou cinema europeu, né? Em nenhum momento, e justamente para tentar quebrar até mesmo a ideia de nicho, é justamente para tentar entender como a gente empresta elementos desses filmes para nos ajudar a traduzir nossa própria vivência. Porque é isso, né? A gente precisa encontrar uma linguagem. E eu acho que a gente está num momento muito particular e muito. Eu ia usar a palavra tesudo, mas porque né? Assim, um momento Por que muito não, né? Por que interessante. não? Desculpa usar esse termo, mas é porque é um momento muito instigante, assim, para uma palavra mais séria, né? Instigante. Mais técnica, vamos Mais lá. técnica. Mas é que é um momento que nos anima demais, assim, sabe? A gente tem tanta gente boa e fantástica criando formas, sabe? Construindo um cinema tão maravilhoso e que a gente está alimentando uns aos outros, sabe? Sei lá, é só ver tudo que foi feito na filmes de plástico, por exemplo, sabe? Ou mesmo eu estava conversando muito com a Carol Maia, com Aqui Não Entra Luz, sabe? Então, assim, com esse desejo de contar a própria história e brincando com as formas, né? Eu falei assim, a gente tem que ter o direito de poder experimentar, né? A gente está brigando muito para ter esse direito. Então, isso faz parte da gente quebrar os limites até mesmo desse gênero e tentar construir um cinema que, acima de tudo, dê conta das nossas singularidades. Só para fechar, eu queria saber da Ana como foi o trabalho com a Mayuzi, né? Porque o filme ele é tão bom o quanto a parceria de vocês duas na tela, porque é um filme que ele é muito carente disso, né? De duas atrizes que estão ali se entregando, falando e tensionando, que eu acho que é a coisa mais que a gente mais vê também no filme. Como é que foi essa parceria com a Mayuzi? Como é que foi criar essas duas personagens assim juntas? Teve muito ensaio antes? Teve pouco? Como é que vocês navegaram esses mares bravios assim desse filme? Ai, a gente ensaiou bastante, a gente teve muitas conversas, justamente, a gente fez muitas mesas, eu, Maiuse, Carol e Leia, e depois, assim, eu admiro muito a Maiuse, já admirava antes, acho que posso falar que é recíproco, que a gente tem uma relação de amizade de antes do filme, então, como a Maiuse mesmo já falou hoje, mais cedo, ela, enquanto Mavu, tem uma cicatriz já ali seca, tranquilas em relação a certos temas que a gente traz no filme. Eu, enquanto Ana Flávia, também tenho um posicionamento diferente, uma saída completamente distinta da Mariana. Na minha vida pessoal, eu estou mais perto da vivência da Sandra do que da vivência da Mariana. Então, mas eu não estava na minha vivência, eu estava, né, tá fazendo um filme, tentando dar conta de um ser humano que não sou eu, mas que atravessa o meu corpo, a minha existência. Então, é sempre uma negociação. Eu acho que a gente se divertiu muito, o que ajudou bastante, que a Sandra e a Mariana, elas estão quase sempre em embates profundos, não são conversas rasas, não é simplesmente assim, ai, não gostei muito disso, vai aprofundando, né? É Começa no uma osso. amenidade. Oi? É no osso até, né? É A questão no osso, é no osso. exatamente. Começa nas amenidades da vida cotidiana, o café, quem fez esse café, toda essa comida, depois descobre que tem uma pessoa ali que trabalha na casa e que vai tocar nas dores da Sandra e depois nas dores da Mariana, mas a gente, enquanto intérpretes, seres humanas ali, a gente estava numa relação muito de parceria, eu senti isso muito forte. Sabe quando você está no vôlei, você levanta para outra pessoa sacar, e de repente é você que está sacando, e aí você vai e defende junto. Um filme que a gente queria muito fazer, né? Passa, perpassa, repassa pelas nossas histórias. Acaba que é um trabalho, tem um cachê, a gente emite uma nota, mas é também é a realização de um sonho, é ultrapassar uma barreira. Entendeu, Rodrigo? Para a gente é muita coisa. É um filme, mas é muito mais que um filme. É um filme que também vai educar. Eu acho, por exemplo, que para a população não negra, a branquitude que senta no cinema ou em casa lá com a pipoquinha e tal, vai ver o filme. Num primeiro momento, eu já falei isso para a Carol algumas vezes, eu acho que também é uma sacada inteligente demais, que a pessoa que não é negra, ela está assistindo, ela vai falar, a história não é comigo. Tem nada a ver comigo, não sou eu. Não tem uma representação em tela
tão marcante, né? Só que a história, ela é uma reprodução do que a gente vive na nossa sociedade como um todo. Então, eu acho que é um jeito também de pegar, sem ser assim, de cara, pé no peito, que às vezes você pode afastar, sabe? Então, ele também tem um lugar que eu acho que pode ser muito legal de perceber o outro, e percebendo o outro, perceber a si mesmo e as suas próprias atitudes, assim. Tenho uma admiração enorme pela Mayuzi, não à toa a gente compartilha esse prêmio, né, de duas melhores atrizes na edição do Festival do Rio de 2025. Então, acho que é uma alegria, para mim é uma super alegria, tenho certeza que para ela também. E coroa o filme, né, porque é um filme de atrizes, é um filme de uma única locação. A casa também é uma personagem no filme, mas assim, é Sandra e Mariana da hora zero até o fim do filme. Então, não é simples. Não é simples construir uma narrativa dessa. E que sustente, né? Que a história fique ali firme. Aí eu acho que sim, tem um mérito. Acho não, tenho certeza, um mérito enorme da Carol, que é a diretora aí, escreveu o filme, né? E nosso também ali, de ficar muito, muito dentro da história, muito juntas. Acho que é isso. Maravilha. Maravilha, gente. Quero que vocês convidem, então, agora as pessoas para irem ao cinema ver o filme a partir do dia 11 de junho, sessão Vitrine Petrobras. O legal é que são ingressos também, né, que são subsidiados também, né, então ingressos mais baratos também para o pessoal poder curtir. Então, mais um motivo para ir ao cinema ver filme brasileiro. Gente, é o seguinte, estamos aqui conversando com o Rodrigo para falar sobre o Criadas, o filme da Carol Rodrigues, que vai estrear agora dia 11 nos cinemas de todo o Brasil, e falar especialmente para vocês aí de Porto Alegre, venham ver o filme. Vão ao cinema, assistir o filme, conversar sobre o filme depois, tomar uma cervejinha, um cafezinho, um chá, voltar para casa no friozinho aí do sul, tomar uma sopa, conversar sobre o filme, falar sobre a história, porque acho que é um filme que proporciona, que abre muito para um debate interno familiar, né, Carol? E pedir para vocês também divulgarem o filme, para a gente é muito importante os primeiros dias, né, quando a gente está com o filme no cinema. Venham ver o filme, vocês vão gostar muito. Estou muito feliz de poder lançar esse filme no Brasil todo. E agora a Carol vai convidar vocês, do jeitinho dela. Então, gente, venham. É um filme que a gente fez com muito amor, com muito carinho. Ele é um filme que traz a história de muita gente, né? Começou com uma história minha, mas acima de tudo se uniu a muitas vozes. A gente está muito feliz de poder finalmente lançar no Brasil inteiro. É, venham ao cinema, conversem sobre ele, entrem nas nossas redes depois, venham falar o que vocês acharam. Venham, só venham ao cinema, é muito importante. E cinema brasileiro, cinema negro é cinema brasileiro, então venham ver Criadas, dia 11 de junho. Gente, muito obrigado, Carol, Ana. Sucesso com o filme. Obrigada, Parabéns pelo querida. trabalho novamente e até a próxima. Até Até já. mais, até já. Tchau. Tchau.